E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio, né? Hoje a gente vai falar sobre um dos momentos aí mais delicados da história recente da Igreja Sud. Pois é, não é nenhum episódio sobre doutrina, mas também não é nenhum episódio sobre futebol. Vai ser um episódio aí sobre política misturado com religião que vai muito além dos templos aí da igreja. A gente vai tentar entender por que uma universidade da igreja quase perdeu a oportunidade de entrar aí num torneio de esporte das universidades americanas. A gente tá falando da BYU, o pessoal envolvido aí nesse boicote são ativistas LGBT, outras universidades, jornalistas, alguns atletas e até membros antigos da igreja que passaram a pressionar a BYU. Por quê? Bom, vamos lá. Para entender esse problema, a gente precisa primeiro entender o que é a BYU. A BYU ela é uma universidade, a Brigham Young University. Ela é pertencente à Igreja Sud, Ela não é só uma universidade, não é só uma universidade que tem um monte de Mormon lá, Ela é uma universidade que a Igreja comanda, uma instituição financeira da Igreja. Então, ela funciona como uma vitrine para o mundo, Uma vitrine do mormonismo para o mundo. O mundo vai conhecer o mormonismo através das atitudes da BYU, do que aprendem na BYU, Bom, talvez pra gente do Brasil, o futebol americano ele não é quase nada, não é nada na verdade, Na verdade, pra gente o futebol americano não representa nada, mas vamos dizer que para os americanos, o futebol americano representa o que o nosso campeonato brasileiro, vamos dizer assim, significa pra gente no Brasil. Então, movimenta bilhões de dólares o futebol americano nos Estados Unidos, O futebol americano universitário ali nos Estados Unidos. Bom, a maior parte das universidades tem estádios enormes, Fazem transmissões nacionais, Eles têm patrocínios também milionários, Tem bastante influência cultural. Bom, a BYU sempre foi uma universidade bem respeitada, esportivamente falando. Só que tinha um problema. A BYU ela sempre jogava como uma universidade independente. Não vou entrar muito no mérito jurídico, para explicar isso, mas basta dizer que ela não fazia parte daqueles grandes torneios, porque na prática aí também o que representava entrar menos dinheiro, ter menos prestígio, também mais dificuldade para conseguir jogos importantes lá nos Estados Unidos. Foi aí que em 2016, o pessoal tá achando que a gente tá falando de muito antigamente? Não, 2016 surgiu uma oportunidade aí histórica para a BYU. Um torneio aí dos 12 maiores times, Eles queriam expandir o número de participantes dos torneios. E a BYU apareceu aí entre as favoritas. Financeiramente isso daí seria um salto enorme para a igreja, esportivamente também, Só que tinha um probleminha, E o probleminha não era o futebol, Não era o desempenho dos jogadores no campo, Nem a qualidade dos atletas, não era o estádio, não era a torcida, Qual que era o problema? O problema era uma política institucional da universidade. Então a universidade é o quê? Da igreja, Então como a BYU pertence à Igreja Sud, ela também tem que seguir vamos dizer assim, o código de honra da igreja, E o que esse código de honra falava sobre os estudantes, Tinha uma proibição de relações sexuais fora de um casamento heterossexual.
né? Para quem prestou atenção, a gente falou em alguns episódios anteriores do Thomas S. Monson, o episódio do Russell M. Nelson também. A gente falou sobre essa questão homossexual da igreja 2015 e 2016. Né? Eles estavam pegando pesado, falando que criança, filho de casal homossexual, não podia ser batizado e um monte de coisa, né? Então, obviamente, a BYU ficou muito manchada com essa situação, que era recente ali da igreja. Então, para muitos ativistas, a BYU representava um caso claro de discriminação, né? O pessoal começou massivamente aí a reclamar de que a BYU não deveria entrar nesse torneio. Basicamente, o pessoal estava dizendo, o pessoal não pode premiar uma instituição que é claramente acusada de discriminação aí contra o movimento LGBT. Daí foi feito várias petições, né, cartas abertas, pessoal fazendo campanha em rede social, tinha artigo também, né, em jornais, professores de outras universidades que eram participantes desses grandes 12 times aí, eles também fizeram as suas manifestações, né? E vale lembrar que essa política aí da Igreja Sud contra os LGBT, ela só foi revertida em 2019, né? Então aí em 2016, que é a época do torneio, tava assim no auge. E assim, a gente tem que entender que a BYU, ela não tem uma autonomia, né? Digamos assim, como universidade. Não, ela é dirigida pela igreja, né? Os diretores são, né, altas lideranças da igreja, né? Tanto que o Dale Naga-Oaks, que hoje é o profeta, ele foi o presidente da BYU, né? Diretor da BYU anteriormente. E vale lembrar que essa não foi a primeira vez que a BYU sofreu boicote por questões discriminatórias da igreja. Pois é, curiosamente, não foi a primeira vez. Lá na década de 60, né, então 1960, já tinha acontecido uma situação aí semelhante a essa, né? Só que naquela época o motivo era outro, né? Não era LGBT, né? A questão era racial. A gente sabe que até 1978, olha só, 1978, os homens negros, né, descendentes de africanos aí, eles não poderiam receber o sacerdócio na igreja. 78. Então lá na década de 60 já estava tendo boicote, né, boicote esportivo contra a igreja. Então as outras universidades, elas cancelavam competições que tinham a BYU envolvida, né, outros atletas protestavam, né, professores exigiam boicote. Lá em 1969 teve um protesto grande ali dos jogadores da Universidade do Wyoming. E algumas universidades até cancelavam os jogos, né? Tipo Stanford. A Universidade de Stanford foi uma delas, que não, a gente não vai jogar contra a BYU, cancela. Então, se nos anos 60 o debate era racial, né, agora nos anos de 2016 era sobre a orientação sexual. E tinha uma outra questão, né, uma outra situação que ainda aumenta mais essa pressão. Pois é, o pessoal fez alguns estudos sobre a saúde mental dos jovens LGBT relacionados com a Igreja Sud, né? Às vezes, né, algum membro afastado, né, ou que tem a família membro da igreja. E o resultado é que aumenta muito a depressão e suicídio entre eles, né, por conta dessa rejeição, né, rejeição familiar, rejeição religiosa. Bom, mas talvez o pessoal pense, tá, então por que a BYU insiste em participar desses torneios, né? Tipo, se eles querem manter a doutrina da igreja, né, as crenças da igreja, deixa pra lá esses torneios. Só que não, né, pessoal? Esses torneios, eles envolvem muito dinheiro, não é nem só a questão de status, né, de estar jogando, de ganhar, né, a imagem da igreja circulando também, junto com a atrelada, né, da BYU, também é muita grana envolvida, né? O futebol americano, como a gente já falou no início aí do episódio,
ele financia boa parte, né, o futebol americano universitário, né, dos Estados Unidos, financia boa parte dessas universidades. Então, entrar aí para os 12 grandes times significava o quê? Mais contrato com televisão, mais patrocínio, né, mais venda de ingressos, maior exposição nacional, né, nos Estados Unidos, maior arrecadação, né? Então, administrativamente, para a igreja, né, e para a própria BYU, nossa senhora, não tem nem o que falar, financeiramente um problemão esse boicote. Por muitos anos a igreja tentou se incluir na patotinha dos grupos religiosos, né? A gente também é cristão, né? Não deixa a gente de fora, né? Não queria ser excluída pelas outras religiões, né? A Igreja Sud estava sempre tentando procurar ser aceita pelos outros grupos religiosos, né? Não ficar tão diferentona, né? Como uma seita isolada. Só que agora o desafio era outro, né? Não é só a questão religiosa que eles estão se preocupando, também é uma questão pública, né? Secular. Então a igreja agora passa a se preocupar com outras empresas, outras universidades, ligas esportivas, patrocinadores, né? Por quê? Porque o governo, né, as outras instituições, cada vez mais vão aderindo a essa inclusão LGBT. Aí, se a Igreja Sud quer fazer parte do grupo, tem que entrar na mesma norma, né? Tá, ó, e daí? O que aconteceu no final? Pois é, esse torneio das grandes 12 times não aconteceu, né? Eles resolveram voltar atrás, não ampliaram, né, o torneio e deixaram só com os times que já participavam. Daí fica a questão, né? É impossível a gente poder afirmar assim, que essa campanha de boicote foi o único motivo para não ter acontecido, né, a Big 12, né, os grandes 12 times. Né? Foi essa campanha contra, né, a BYU? Não, talvez foi um motivo, um dos grandes motivos, sim, né? Mas talvez não foi o único. O que os analistas concordam, assim, sem sombra de dúvidas, é que essa controvérsia aí das políticas LGBT da BYU estava tornando muito, muito mais difícil esse torneio acontecer. Bom, o que aconteceu depois disso, né? Então, em 2019, como a gente já comentou, a igreja revogou essa política aí de 2015. Quer dizer que a igreja tem uma política maravilhosa de inclusão LGBT? Não, mas pelo menos aquela política de 2015 ali, de a ferro e fogo, foi revogada em 2019. Aí em 2021, finalmente, né, a BYU recebeu o convite para integrar esse torneio dos grandes 12 times. A entrada efetiva da BYU nesse torneio aconteceu só em 2023, né? Mas olha só, né, o que isso mostra? Mostra que a universidade acabou alcançando o objetivo que parecia assim tão distante lá em 2016, né? E aí, membronita? Será que foi o boicote esportivo que fez a igreja revogar? Ou será que foi uma somatória? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, eu ainda tenho esse assunto aí para ser tratado mais detalhadamente em episódios futuros. Mas quando a gente falou aí do Thomas S. Monson e do Russell M. Nelson, a gente abordou esse assunto, né? A gente sabe que teve muita manifestação, né? Não só essa esportiva do futebol americano, mas muitas outras manifestações que contribuíram para anular essa exclusão. E tem duas coisas que a gente vê com essa situação, né? Uma é que essa política eclesiástica da igreja acabou influenciando no quê? No esporte universitário, em negociações milionárias, relações públicas, investimentos, a reputação internacional da universidade, né, da BYU, e também, por outro lado, essa situação mostra como a Igreja Sud passou por duas grandes crises públicas semelhantes, né, lá nos anos 60 e agora nos anos de 2016, né?
E como esses movimentos, esses protestos influenciam na mudança, né? Porque a Igreja Sud mudou suas normas, mudou suas diretrizes, seus ensinamentos. E por quê? Porque é boazinha, porque quis? Não, por causa de pressão popular, boicote. Tá aí uma explicação, né? Às vezes o pessoal chega, né? Pra que gravar um podcast, né? Pra que falar mal? Pra que perseguir, fazer pressão, né? Contra alguns ensinamentos, né? Às vezes isso repercute, o pessoal entende a mensagem e as coisas mudam. E é isso aí, pessoal. Dá uma conferidinha se tá inscrito no canal, né, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não esquece de curtir, sempre que tá ouvindo, dá uma curtidinha ali, faz um comentário, né, salva, que isso ajuda bastante o episódio a chegar a outras pessoas. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!